Fala, família Palmeiras, então bora para mais um vídeo no canal. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora, deixa o seu joinha, hype o vídeo, comenta aqui embaixo, dá aquela força para nós, família, porque você sabe, meu nome é Lucas e o meu compromisso com você é te manter informado de tudo que rola no mundo Palmeiras, inclusive com um pouquinho de opinião, família. Dito isso, vamos lá então falar um pouquinho aí sobre o vídeo de hoje e comentar a vitória do Verdão diante do São Paulo no último sábado, meus amigos. Acho que a gente teve uma longa semana, né, falando da semana passada aí, principalmente ali os dias depois da derrota diante do Novo Horizontino, dura derrota que escancara, né, de certa forma algumas debilidades no elenco do Palmeiras. Tudo bem, pô, a gente comentou sobre isso e fomos até, de certa forma, um tanto quanto duros aí com relação à atuação do Palmeiras e a postura também da diretoria, comissão técnica e ao planejamento do Palmeiras, mas logo em seguida, né, o time dá uma resposta aí vencendo o clássico e vencendo muito bem. É claro que a gente sabe que no jogo diante do Novo Horizontino, né, nós estávamos aí com um time com alguns jogadores titulares, outros que a gente sabe que ao longo da temporada serão reserva, então assim, podemos dizer que não estávamos com o time completo, porém, meus amigos, é o que foi comentado aí diante do Novo Horizontino, né, ganhar dos caras, assim, o Sub-17 deveria ganhar, mesmo comentário que a Leila fez quando se referiu ao Vitória, naquela fatídica entrevista, né, comentando acerca da derrota do Palmeiras, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, a perda dos títulos, mas enfim, o fato é que a vitória contra o São Paulo não pode escancarar aí, né, que tá tudo certo. Basicamente a vitória contra o São Paulo é algo normal e importante, né, de fato, para esse início de temporada. Mas a gente precisa seguir levando em consideração tudo que foi falado no jogo diante do Novo Horizontino e questionando algumas coisas aí da comissão técnica. Agora, de fato foi uma resposta. De fato, a gente teve um futebol, pelo menos falando da minha parte, né, família, eu acho que eu não esperava que fosse um futebol tão bem jogado, até mesmo pelo que eu vinha vendo, né, em jogos anteriores. Então, assim, não foi uma partida brilhante do Palmeiras, acho que teve alguns erros defensivos, algumas oportunidades proporcionadas à equipe de São Paulo, que por incompetência, né, e por ter, assim, um time horrível, de fato não conseguiu transformar essas oportunidades em gols, porém vimos boas coisas aí no jogo diante do São Paulo, e uma delas eu quero até comentar com vocês, e talvez ser o tema principal do vídeo de hoje, é Marlon Freitas, meus amigos. Até vi comentário aí da mídia, porque a mídia é sempre tendenciosa contra o Palmeiras, né, e aí até falando assim, pô, erros de marcação já irritam a torcida do Palmeiras. Cara, eu queria te perguntar aqui embaixo, coloca aqui nos comentários qual é a sua primeira impressão com relação a Marlon Freitas. Por que eu pergunto isso? Porque para mim, Marlon Freitas tem sido uma grande surpresa, uma grata surpresa nesse início de temporada. É um jogador que de fato possui algumas debilidades defensivas, como a gente sabe, como a gente viu até mesmo no primeiro gol do São Paulo, né? Ele que estava marcando ali, eu não lembro quem foi que deu o primeiro toque de cabeça antes da bola aí pro Bobadilla, mas o gol ali, né, no escanteio, ele era um dos jogadores que estavam marcando o jogador de São Paulo, que participou do lance do gol. Então, assim, a gente vê algumas falhas defensivas, o que já era normal e esperado. A gente sabe que o Marlon Freitas, ele não é o primeiro volante, e o Palmeiras precisa ter isso muito claro. Marlon Freitas melhora muito o jogo do Palmeiras, melhora muito o toque de bola, jogadas mais trabalhadas, porém ele não é um jogador de marcação. Esse é o primeiro tópico. Enquanto a gente pensar que ele vai ser um primeiro volante jogador de marcação, a gente vai se frustrar com o futebol apresentado pelo Marlon Freitas. De fato, é uma debilidade dele. Porém, quando a gente começa a trabalhar com ele como segundo volante, então assim, ele sendo colocado na posição certa, a gente já viu que ele pode render muito ao Palmeiras. Ele trabalhando ali como segundo volante, a gente vê que de fato é um jogador que faz total diferença, né? Então assim, o que eu tenho visto nesse início de temporada do Marlon Freitas, primeiro ponto aí, é uma grande liderança, né? Pô, é um cara que é líder dentro de campo. A gente vê isso, a gente vê, não foi somente pelo corte aí que todos vocês viram na mídia dele falando ali com o Bruno Fux a respeito, né, do Bruno Fux ter chutado a bola em cima do jogador de São Paulo e a possibilidade de um novo cartão amarelo, mas em outras partidas a gente já viu essa liderança muito forte do Marlon Freitas. A gente vê cortes também divulgados aí pela TV Palmeiras dele dentro do vestiário e se mostra realmente
realmente um jogador muito importante, um jogador que se preocupa muito com o elenco, um jogador muito de grupo. Então esse é um ponto muito importante do Marlon Freitas. Um segundo ponto muito importante é de fato o que já foi citado aqui, mas agora até de uma forma um pouco mais profunda, como o Palmeiras joga mais bola quando o Marlon Freitas está em campo. É incrível a gente pensar que um jogador ele pode fazer tanta diferença. E a nossa maior reclamação com relação ao estilo de jogo do Palmeiras, se é que existe um estilo de jogo do Palmeiras, é o chutão. É a famosa jogada ensaiada que é Gustavo Gomes toca pro Carlos Miguel e dá um bicão lá pra frente para ver se o Flaco Lopes consegue ganhar alguma coisa, casquinha e tudo mais. E quando o Marlon Freitas está em campo, você vê isso acontecer com menos frequência. Você vê o Marlon Freitas com alguns lançamentos assim, que de certa forma tem lances que dá para ir por baixo, aí dá um lançamento, mas por incrível que pareça, Marlon Freitas tem um ótimo aproveitamento ali também nesses lançamentos longos. É um jogador que tem um excelente passe, uma ótima visão de jogo, inclusive participou do golaço do Flaco Lopes, né, que ele inicia a jogada, faz o passe para o Andréas Pereira, que toca no Sosa e deixa o Flaco Lopes na cara do gol para dar aquela cavadinha maravilhosa em cima do Rafael, né, meus amigos? Então, assim, o time do Palmeiras tem melhorado muito, né, com o Marlon Freitas, e eu até comento para vocês, assim, que, cara, estou surpreso. Para mim é uma grata surpresa nesse início de temporada. Não tem tantas coisas assim para nós comentarmos, né, acerca desse início de temporada, não positivas, mas Marlon Freitas é uma das poucas, né, coisas positivas que nós temos por aí, meus amigos. Marlon Freitas vem realmente mostrando aí que valeu a pena a sua contratação, e acho que a atenção aí que o Palmeiras deve ter é que de fato é necessária a contratação de um primeiro volante para dar liberdade para o Marlon Freitas, e aí para mim o meio de campo seria o primeiro volante, Marlon Freitas e Andréas Pereira. Esses três, Andréas Pereira ali como um meia de ligação, a qualidade no passe que a gente viu aí também no gol do Flaco Lopes, cara, é absurda. A gente sabe que ele atuando nessa posição é uma posição que favorece o estilo de jogo do Andréas Pereira, e o Palmeiras tende a ganhar muito com esses dois atletas dentro de campo, família. Os dois melhoram muito o jogo trabalhado ali no meio de campo do Palmeiras, então a gente entende que os dois juntos devem ser os titulares do Palmeiras para o restante da temporada, e que o Lucas Evangelista deve ser o suplente direto aí do Marlon Freitas. Agora, falando um pouquinho, né, a respeito do Campeonato Paulista como um todo, a gente precisa até fechar essa janelinha. Nesse momento aí vai aparecer para vocês a tabela do Campeonato Paulista para vocês. Palmeiras muito bem encaminhado aí, dividindo a liderança juntamente com o Novo Horizontino, né? Poderíamos estar na frente, porém não estamos, porque enfim perdemos para os caras. Temos aí 5 jogos, 4 vitórias, apenas 6 gols feitos, né? 6 gols feitos. A gente fez 3 diante do São Paulo, outros 3 nas outras 4 partidas, levando em consideração que não marcamos diante do Novo Horizontino. Um golzinho de saldo, mas uma situação muito tranquila aí para a classificação no Campeonato Paulista, né? Me chamou até a atenção aí na tabela, se você olhar o Bragantino, cara. O Bragantino vem sendo uma surpresa aí, porque não fez um Campeonato Brasileiro. Na verdade, fez um Campeonato Brasileiro bem ok, mas não tomou gol ainda no campeonato, né? E aí um ponto positivo aí da vitória do Verdão também é que deixa o São Paulo brigando lá embaixo pelo rebaixamento. Eu honestamente não acredito que vai acontecer, mas se acontecer, cara, será maravilhoso. São Paulo agora que briga aí diretamente para cair no Campeonato Paulista. Eu espero que seja só o início de um ano terrível para o São Paulo. Então, assim, desejo de verdade seja o pior ano da história do São Paulo aí, assim como do Corinthians também, mas do Corinthians a gente sabe que as coisas estão um pouco melhores do que lá no lado do Morumbi, né? Então, assim, família, acho que a tabela mostra, né, o que o Palmeiras tem feito, tem ganhado jogos de forma muito objetiva nesse início de ano, e agora a gente tem que virar a chavinha, porque quarta-feira, né, já tem Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Atlético Mineiro, família. Amanhã a gente vai volta aqui com vídeos para falar sobre a escalação do Palmeiras, sobre quais são os reforços para a partida de quarta-feira. Será que Vitor Roque inicia como titular? Será que Vitor Roque inicia no banco, como foi diante de São Paulo? Tudo que rola no mundo Palmeiras, família, vocês vão ficar sabendo aqui. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha, dá aquela força para nós, família, e amanhã estamos de volta. Avante palestra e grande abraço para vocês e excelente semana. Valeu, família!